antes dela escrever essa carta e tirar a própria vida, podem ter certeza, todos esses sinais aqui, ela exteriorizou para as pessoas que estavam mais próximas a ela. Isso não é uma decisão, é hoje. Não, não é uma decisão. Essa decisão ela é construída paulatinamente. E nós, efetivamente, temos oportunidade no nosso campo de ação de interferir nisso aí. Pode ser que a gente não consiga êxito, mas a gente vai ter feito a nossa parte. Por favor. Essa aqui é uma foto muito conhecida. Na África do Sul, fome extrema, um menino, na verdade é uma menina, e um urubu aqui só esperando a menina morrer para ele se fartar e se banquetear. Quem tirou essa carta cometeu suicídio, um fotógrafo renomado, ganhou um prêmio importantíssimo graças a essa foto. Também ele foi muito criticado por essa foto, porque ele poderia ter interferido, ao invés de ficar como um mero espectador desse drama pessoal da nossa irmã. Enfim, eu sinto muita dor. A dor da vida ultrapassa a alegria, ao ponto que a alegria não existe. Deprimido, sem telefone, dinheiro para aluguel, dinheiro para sustentar as crianças, dinheiro para dívidas, dinheiro. Estou assombrado pelas vívidas memórias de mortes e cadáveres, e raiva e dor, de crianças famintas ou feridas, de loucos com o dedo no gatilho, muitas vezes policiais, carrascos, assassinos. Essa pessoa estava pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem simplesmente ouvindo. Pode passar, por favor. Bem, é aqui que a gente entra, né? Como bem o nosso irmão Flávio iniciou a conversa na noite de hoje, né? A doutrina espírita ela tem um contributo sem igual com a questão da prevenção do suicídio, né? A doutrina espírita ela nos responde com muita propriedade e sabedoria essas perguntas que nos inquietam a alma, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, qual é a causa do meu sofrimento? E a gente sempre acha que sofre inocentemente, mas o nosso sofrimento tem uma causa. Se não nessa encarnação, sem dúvida em outras. Joana de Ângeles nos diz que a depressão ela tem uma causa profunda nos alicerces da alma. E os seus reais motivos estão registrados no corpo espiritual de atos, de culpas que a criatura acumulou em experiências pretéritas. Daí, a sua lida com ela ser uma lida tão complicada. É um verdadeiro desafio para os terapeutas, psicanalistas, enfim, o trato, porque é um trato das profundezas da alma, é uma dor profunda da alma, é a culpa, uma culpa inconsciente que a cobra dos atos cometidos. Por favor. Bem, Memórias de um Suicida, né? E o nosso irmão fala, o Belarmino de Queiroz e Souza, o Belarmino ele tirou a própria vida cortando os pulsos. Né? Ele diz uma frase muito bacana, né? No capítulo 12, em que ele diz o seguinte: deduzimos que se nos for dado conhecer estas coisas, quando homens, ele está se referindo à Boa Nova, à doutrina dos Espíritos. Seria mais que provável termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Que sistemas são esses que Belarmino está falando? É o materialismo. É achar que a morte por si só resolve todos os problemas e achar que, com o fim da vida material, os nossos problemas vão acabar. E esse livro nos mostra que é um ledo engano. Os nossos problemas só vão começar. Ainda no Memória dos Suicidas, a gente inserei só um pedacinho da visão que o nosso irmão, autor do livro, o escritor português Camilo Castelo Branco, que quando encarnado estava ficando debilitado da visão, e sem a visão ele não poderia mais escrever, e num ato de loucura, que foi sendo alimentado paulatinamente, ele tirou a própria vida com uma arma de fogo, dando um tiro ao vivo. Nosso irmão diz assim: o Vale dos Leprosos seria consolador em estágio de repouso. Consolador.
comparado ao local que tento descrever, ao Vale dos Suicidas. É interessante a gente observar o seguinte: o Vale dos Suicidas é uma região no plano espiritual em que praticamente só existem ali naquela região 3 cidadanias: os brasileiros, os portugueses e os de língua espanhola. O que dá a entender que outros ambientes de igual ou maior sofrimento existem no plano espiritual. O Vale dos Suicidas é uma clientela específica. Pode passar. Bem, onde é que a gente entra? Qual é o nosso papel? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ser útil? Primeiramente, colocar-se mais próximo da pessoa, como um verdadeiro amigo. Um amigo de verdade. Não um amigo de rede social, não um amigo de oi, como vai, tudo bem, não, mas se você percebe, identifica aquelas ameaças, aqueles fatores ao suicídio, se aproxima da pessoa, converse, dê um bom dia, dê uma boa tarde, procure saber da vida da pessoa, procure participar, procure se inteirar, seja um amigo, como Jesus foi amigo de cada um de nós. Faz a pessoa se sentir amada, se sentir querida, faz a pessoa sentir e perceber que alguém efetivamente se preocupa com ela. E que esse alguém seja nós. Levante a autoestima da pessoa através de elogios sinceros. Não elogios vazios, que não levam a nada e que não constroem nada. Você é tão bonita. Gente, é um elogio tão vazio. Nossa, que roupa linda! Elogie a pessoa nas características da sua alma, daquilo que ela tem de bom e daquilo que ela pode vir a ser ou tornar-se. Dê a ela objetivos na vida. O suicida, ele perdeu a razão, perdeu a motivação de viver. Dê a ela motivos. Fale que ela tem uma família, que ela tem filhos, que ela tem amores. Fale o quanto ela pode ser útil para outras pessoas. Conscientizar a pessoa a respeito das consequências dos atos. Gente, somos espíritas. Acabou-se o tempo para nós de quando o censo do IBGE chega à nossa casa e pergunta: qual a sua religião? Eu sou católico. Eu sou espiritualista. Gente, isso acabou para nós. Sou espírita. É espírita? Kardecista. Está na hora de vestirmos a camisa. Ou melhor, já está passando da hora. Já está na hora de as pessoas que convivem com a gente, seja no trabalho, na escola, em casa, na condução, onde for, saibam que somos espíritas. E saibam que pode ter em cada um de nós um amigo, uma pessoa querida, que vai interceder por ele e que vai ser capaz de ajudá-lo nas suas necessidades. Dialogar com bondade, dialogar com paciência, com amor, tolerância. Dar-se um pouco mais de tempo para resolver os seus problemas. Sugerir a pessoa, quando ela está com aquela ideia de que tudo acabou, com aquela ideia rígida de tudo ou nada, vamos dizer para ela que ainda tem tudo ainda. Vamos dizer para ela que ela ainda tem tempo de reconstruir a sua própria história. Não vamos oferecer nada ilusório, nenhuma esperança boba, como se os problemas da pessoa amanhã fossem se resolver. Que as esperanças bobas, não fundamentadas, as esperanças ilusórias podem complicar mais ainda a pessoa. Nada de, meu filho, amanhã teu problema não vai se resolver. Não vai, não vamos mentir. Vamos falar a realidade. O seu problema vai perdurar até que você resolva efetivamente se transformar. Estimular, como a gente já disse no slide anterior, estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do desespero. Vamos oferecer à pessoa oportunidades, vamos mostrar para ela que existem várias opções, existem outros caminhos, outras possíveis soluções. Vamos orar pela pessoa e com a pessoa. Meu irmão, vem cá, vamos rezar. Mas eu não sei rezar. Você fica de olhinho fechado enquanto eu rezo, você me ouve. E mentalize o bem-estar para você.
Vamos indicar leituras otimistas, espirituais. Gente, o que faz bem para mim, por que não pode fazer bem para aqueles que eu amo? Se faz bem para mim, por que não pode fazer para o meu irmão? Gente, eu sou espírita. Se a doutrina faz bem para mim, ela pode fazer bem para o meu irmão também. Tem tanta leitura edificante na doutrina, por que não fazer uso dela? Né? Por que não oferecer a terapêutica espírita? Meu irmão, vamos, eu frequento uma casa abençoada, vamos lá, você senta, assiste a palestra, a reunião pública, ao final você vai tomar um passe, água frutificada, a gente vai te inscrever num tratamento espiritual. Tem um atendimento fraterno que um irmão vai conversar contigo, vai tentar, junto com você, auxiliar na resolução desse problema, desse conflito. Todo caso de suicídio, existe uma pressão espiritual muito grande. Né? A gente vai falar sobre isso. Convidar para estudar na casa. Estudar é a principal terapia. E aprender, né? Claro, por favor. Mostrar que devemos aceitar as pessoas como elas são. Né? Dizer para a pessoa que ela precisa saber conviver com as diferenças. E ela precisa aceitar as suas próprias diferenças. Ela não é obrigada a ser como qualquer outra pessoa. O importante é que ela seja ela mesma, valorizando a vida e as oportunidades que tem. Ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar e não encontra ninguém que quer ouvir. Gente, é uma caridade, um empréstimo do ouvido ao alcance de todos nós. Aceitar a queixa e ter respeito pelo sofrimento da pessoa. Entender os sentimentos da pessoa, agindo com empatia, se colocando no lugar da pessoa, não sofrendo por ela. Porque o sofrimento é uma coisa muito particular. A minha dor é minha. As pessoas podem se envolver na minha dor, mas a dor vai continuar sendo minha. Né? A gente cansa de ver, né, visitas a asilos, a orfanatos, em que a pessoa que vai visitar, quando chega e vê o inferno, se debulha em lágrimas. Calma, gente. Você está sofrendo a dor que a pessoa que está acamada está sofrendo? Você não está. Calma, mantenha a fé, mantenha a confiança para que você leve coisa boa. E não envolva a pessoa numa agonia, num desequilíbrio. Não é nada. A dor do outro é a dor. A nossa dor é muito individual, é nossa. Tem a minha identidade. As pessoas podem ter empatia. Né? Se colocar no meu lugar e se colocando, tentando entender, conseguir me ajudar. Mas a dor é de cada um de nós. Fazer com que a pessoa compreenda que devemos aceitar a vida como ela se nos apresenta, fazendo tudo por melhorar incessantemente. É a mensagem de esperança que a doutrina tem para nos trazer. Bem, suicídio nosso de cada dia, né? Porque a gente tende a pensar no suicídio só como sendo aquele ato direto, né? De tirar a própria vida num momento de impulsividade, né? De rigidez de pensamento, de ambiguidade, de conflito interno. Mas, se lembra do André Luiz, nosso lar? Chegou do outro lado da vida, acusado de suicídio, é o suicídio nosso de cada dia. Pergunta 952 do Livro dos Espíritos. Como é o suicídio o homem que perece vítima de paixões? Gente, a gula é uma paixão. O álcool é uma paixão. As drogas são uma paixão. Todo o excesso que nos gera desequilíbrio é uma paixão. Porque se a gente se dedica a um excesso, é porque aquilo, de alguma forma, nos traz prazer. Só que é um prazer imediato, é um prazer momentâneo. É aquele prazer do momento. Não é um prazer perene, que é a proposta do Cristo para cada um de nós. Bem, é um suicídio moral. Que André Luiz cometeu é um suicídio moral. Não percebeste que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do materialismo, do esquecimento de Deus. Por favor. Está lá no livro Céu e Inferno. Nosso irmão Antoine Bell. É o último item dos suicídios, é o 288. O nosso irmão, ele cometeu suicídio, e é interessante que no livro Céu e Inferno ele dizia o seguinte, que... Está aqui? Não, não está não. Que ele dizia o seguinte, que é como se ele sentisse que outra pessoa estivesse dentro dele,
induzindo, motivando a cometer o atentado contra a própria existência. Né? A gente vai ver o seguinte, que a obsessão é uma doença da alma. E todo obsessor de carteirinha não é aquele obsessor de momento, né? Quando a gente por algum momento se desequilibra e aí a obsessão simples, né? E aí aquele irmão se aproxima de nós e nos estimula, né? Nos alimenta a ideia. Não, é a obsessão verdadeira, né? É o obsessor de carteirinha, é aquele que tem pesados motivos de nos trazer o mal, porque geralmente busca a vingança. Então, o objetivo de todo obsessor de carteirinha, como o Divaldo teve, se lembra do Divaldo, o homem da máscara, o espírito da máscara de ferro? Aquele era um obsessor de carteirinha, que só foi desmotivado do intento dele quando o Divaldo recebeu como filho uma criança que era a sua mãe de uma encarnação anterior. Foi aí que meu irmão, opa, calma aí, vou te dar uma trégua. Você está aceitando a minha mãe com todo amor e carinho? Calma aí, vou te dar uma trégua, vou ver o que você vai fazer com a mamãe. Esse é o obsessor de carteirinha. Né? E o objetivo de toda obsessão de carteirinha é levar o obsidiado a cometer a loucura do suicídio. Porque aí ele vai se tornar, do outro lado da vida, uma vítima muito fácil de ser manobrada, de ser aliciada. Então, essa é a razão. Então, a gente vai ver o seguinte, um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Pode, pois a obsessão, que de si mesma já é um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. Ou seja, não é o fato do espírito me induzir a cometer suicídio que eu vou ficar isento da culpa. Em hipótese alguma. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Ou seja, se hoje somos vítimas de obsessão, o nosso irmão pode até ter seus motivos, mas a responsabilidade é nossa. É aquele velho ditado, né? Eu não posso impedir um passarinho de passar e fazer as suas necessidades e as necessidades caírem na minha cabeça. Agora, daí ele fazer um ninho, é porque eu permiti. Não podemos ser meros espectadores diante do sofrimento alheio. A gente precisa resgatar a nossa humanidade. Né? Não só na casa espírita, quando a gente recebe o carente, recebe a pessoa socialmente desprovida, a gente precisa exercer a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, aonde quer que estejamos. Esse é o nosso compromisso maior. Aqui uma foto muito significativa, né? Ninguém se importa até que você esteja morto. Uma frase triste, não é? Quer dizer que só vão me perceber, só vão me notar quando eu partir. Que a gente mude isso, né? Que seja cada um de nós aqueles que vão notar, que vão perceber o sofrimento que às vezes está ali dentro da nossa própria casa, e nos passa despercebido. A gente não poderia deixar de falar, né, do centro de valorização da vida. Né? São 3 números, é fácil de gravar, é 141. Né? A ligação é gratuita, ela é 24 horas por dia. Você está de madrugada, sentiu aflição, vê esses pensamentos assolarem a sua mente, de sumir, desaparecer, enfim. Liga com o 141, que existem do outro lado da linha pessoas preparadas que vão ouvir a nossa dor ou a dor do próximo com muito carinho, muita atenção. Né? Que a gente passe adiante esse nível. O tema suicídio é um tema muito tabu. Eu publiquei na minha rede social uma mensagenzinha sobre suicídio. Eu tenho poucos amigos, né? Muita referência, né? Eu só tenho 50 amigos, é o máximo que eu me permito. As amizades, elas têm que partir para o campo real. Não tem que ter amizade virtual. Minhas amizades virtuais têm que ser reais. Então eu me permito um máximo de 50. Quando eu passo, eu já penso em cortar um.
Mas eu coloquei uma postagem sobre suicídio. Dos 50 só tive 2 curtidas. Não que eu viva de curtida, mas a quantidade de curtidas me mostrou que aquele tema é um tema que as pessoas fogem, é um tema que as pessoas evitam. E suicídio é um assunto que quanto mais você falar, mais condições você terá de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Vamos refletir nisso. Essas pessoas, os candidatos ao suicídio, eles não estão longe. Eles podem estar dentro da nossa casa. Né? Que a gente possa ser, cada um de nós, um centro de valorização da vida ambulante. É isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. Que quando as pessoas nos procurarem para chegar e desabafar, eu quero conversar um problema com você, a gente ouça com atenção. Que o fato de ouvirmos pode ser o divisor de águas na vida daquela pessoa. São vários traumas que a gente carrega ao longo da nossa existência. Né? Um dos traumas que eu carrego, que eu levei para a terapia, em um momento oportuno, foi um fato na minha adolescência, eu estar com o meu lar conturbado, né? Estar em constante briga e discussão com a minha mãe, eu buscar um colega da escola, Toninho, vem cá, a gente pode conversar? Eu queria desabafar, eu estava ali com o coração aberto para conversar, para expor. Não quero conversar não. Esse é um trauma que eu carreguei até uns anos atrás na minha vida. Um trauma de infância. Essas coisas nos marcam profundamente. Que sejamos aqueles a emprestar o nosso ouvido diante da dor e do sofrimento. Que a gente se desprenda um pouco do nosso egoísmo e perceba que talvez aquele irmão esteja com um sofrimento ou vivenciando uma dor maior do que a nossa. Né? Viver é sempre a melhor opção. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Né? E a gente pode ter um papel muito marcante nesse processo. Acabamos. Vou ler só uma página para finalizar a nossa exposição da noite de hoje. É uma página do livro A Vida Escreve, editora FEB, pelo espírito Hilário Silva, através do Chico Xavier e do Valdo Vieira. A página se intitula O Grito. É a segunda lição desse livro. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes sucumbimos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Saulos, um instrutor espiritual que falava pelo médico. Não adianta repetir frases inúteis. É sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem, destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas suas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimentamos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, disse, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou, confie em Jesus! Confie em Jesus! O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina quando o triste homem penetra o recinto, cabeleira revolta, semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços. Obrigado, amigo! Exclamou o homem. E mostrando um revólver, ele disse, e encostar o cano no ouvido. Entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção. Mas sua voz acordou-me. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim,
confiarei em Jesus. A Ruda abraçou de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão desconhecida e falou: vem amanhã, pode vir trabalhar amanhã. Então, quando a gente acha que o nosso desespero e a nossa dor, ela chegou ao auge, é porque a gente já está próximo da guinada. Né? A gente vive uma roda gigante. Né? A gente vive num mundo de provas e expiações. Se hoje estamos bem felizes, podem aguardar. Sentados não, trabalhando. Porque os momentos de prova e de teste virão. É inevitável. Vivemos num mundo de provas e expiações, não num mundo feliz. Então, as provas, os desafios, as dificuldades, elas virão para testar e pôr à prova o nosso valor. E quando esse momento de prova chegar, vamos resistir. E vamos estimular os que estão junto a nós a resistirmos também. Porque ele logo passará. Né? A noite, por mais sombria, por mais densa que seja, por mais longo que dure, o sol volta a ressurgir no horizonte. É a mensagem de esperança que a doutrina nos traz. Né? E é o alerta que a doutrina dos Espíritos traz para a gente. Né? Já acabou o tempo da gente não assumir o nosso compromisso com a causa do Cristo. Né? Nós somos os trabalhadores de última hora. E é chegado o nosso momento de sermos autênticos. Que as pessoas nos conheçam e nos respeitem pelo que somos e que, se ainda não somos, que nos esmeramos dia a dia na luta constante, se esmerando no Cristo, que é o modelo e guia da humanidade, é o nosso exemplo maior. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a paciência de todos, o carinho, agradecer a Deus a oportunidade de ter chego a tempo. Né? Esse é um assunto, suicídio, que não só o assunto, mas como a médium que escreveu o livro, né? É um assunto que anda me ocupando os pensamentos. Né? As minhas leituras têm sido em torno da nossa irmã, autora do livro Memórias do Suicida, autora não, médium do livro Memórias do Suicida. Enfim, essa temática ela tem me envolvido, talvez com as devidas justas razões. Né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e que Jesus, no seu amor, possa abençoar, envolver a cada um de nós. Muita paz.